Rosângela, me conte um pouquinho da tua história. É, bom, eu tenho 47 anos, eu sou professora universitária aqui no Sertão da Paraíba desde 2012 e 3 anos antes eu tinha decidido que eu ia sair pelo mundo, né? Eu não sou muito aleatória, eu sou um pouco aleatória. Deixa eu tentar fazer uma linha linear. Bom, eu fui criada na periferia de São Paulo, né? Nasci lá, meus pais são paraibanos, casaram, foram para lá. E aí eu me tornei professora com 19 anos. Eu já sabia que eu seria professora desde os 5, né? Eu tenho registro, tenho história, com 13 anos eu já fazia reforço e tal. Enfim, eu gosto muito de ensinar. Eu gosto, assim. E aí eu fiz magistério, né? Desde eu fiz um magistério incrível, acho que é um dos projetos mais bonitos do Brasil, e eu recebi a bolsa. Então eu já tinha meu dinheiro desde os 15 anos. Mas eu sempre me lembro que eu me perdia financeiramente, desde aquela época. Eu precisava de respaldo da minha mãe, eu tinha alguém que implementar, porque eu me perdia, não me explica como, né? Aí, com 19, fiz um concurso, eu fui aprovada. Eu tinha muita facilidade de passar em concurso em São Paulo, porque os concursos de lá, eles eram todos voltados para um projeto que eu acreditava, eu acredito, né? Teoricamente, na prática. Então, eu tinha o domínio teórico e a vivência. Então, eu passei em vários concursos lá, sabe? Passei um, depois eu passei em outro, assumi duas escolas, aí não suportei, exonerei uma, depois passei de novo, passei para diretora, sabe? Só que aquilo não me agradava mais. Então, comecei com 26 anos a me incomodar com São Paulo, com a minha rotina. Eu tinha uma característica que eu era muito de fazer para o mundo e não fazer para mim. E eu estava fazendo muito, assim, eu trabalhava. Aí eu comecei a trabalhar em duas escolas de novo, sempre mil projetos, era militante política, todos os domingos. Enfim, com 26 anos comecei esse processo, eu comecei a fazer concurso pelo Brasil. Fiz concurso na Amazônia, aí não passei. Eu assinei a prova, né? Inconscientemente eu não queria ir para um lugar tão isolado. Só chegava de jato ou de caminhão, né? Que era uma estradinha de terra terrível. É, E aí pronto, aí eu comecei. Aí quando foi em 2007, eu estava com 30 anos, a minha avó faleceu na Paraíba. Eu vim resolver algumas questões dela. Ela não tinha grandes coisas, mas eu vim organizar. Eu sou uma pessoa muito proativa. Eu era mais, agora eu não sou mais, não, de resolver as coisas dos outros. Então, eu vou resolver a vida de toda a minha família para dividir imóveis, para encaminhar a terra e tal, mesmo tendo milhões de pessoas aqui na Paraíba, a família dela. Nisso eu encontrei o pai da minha filha, que é meu primo. E aí eu me apaixonei perdidamente, 2007. Aí quando foi 2009, mesmo com uma traição no meio, eu despiroquei, exonerei meus dois cargos e vim embora. Sem nada, assim, só eu tinha R$ 5.000 só. Eu tinha gastado muito nesse de 2007, que eu encontrei ele até 2009, eu viajava muito para cá e ele para lá. Então, eu gastei muito. Ele não tinha dinheiro, porque ele tinha 19 anos, ele era um estudante, e eu que financiava tudo. E aí, pronto. Aí, quando 2009 eu vim para cá, em 20 dias eu fiz um processo seletivo na universidade daqui e fui aprovada como substituta. Da mesma forma, assim, porque eu tenho muito um toco foda-se, sabe? Eu toco um foda-se, sei lá. E aí, o domínio da emoção nas provas, para mim, é muito tranquilo. E pronto. E aí, fui para ser professora, no Brejo da Paraíba, mas era substituta. E nesse inteirinho eu engravidei. E aí comecei a ficar um pouco preocupada, porque eu só ganhava R$ 3.000, ele continuava estudando, porque ele só tinha agora 23 anos, 24, alguma coisa assim, e a gente morava em cidades separadas, então eu vivi uma gravidez sozinha, foi bem complexo, assim, até que teve um concurso, eu costumo dizer que Deus abriu o mar e eu passei, porque não tinha concurso público aqui.
E eu fui aprovada e vim para onde eu estou hoje, né, desde 2012. Só que eu tive crises nesse relacionamento e a gente acabou se divorciando em 2014, começando a se separar em 2014. Ele ficou com outras pessoas em 2013 e tal, eu tentei, tentei, tentei. Aí em 2015 eu decidi fazer o doutorado. Eu tive um sonho, e aí terminou o meu prazo aqui de 3 anos que eu tenho que dedicar, né? Tem que fazer aquele período que obrigatório que você faz concurso, estágio probatório. Aí eu fui fazer o doutorado em 2016 em São Paulo. Eu só tinha um mestrado, eu sou pedagoga, né? Aí eu fui fazer o doutorado com a mesma orientadora do mestrado na USP e voltei em 2020. Em 2020, uns 50 dias depois, estourou a pandemia. Nesse inteirinho eu conheci o meu namorado e aí também comprei uma casa e mas esse namoro não chegou a lugar nenhum e junto com tudo isso eu tive um processo depressivo, que foi com uma conjectura, né? Queda de vitaminas, o final do doutorado foi muito difícil por conta de pressão, né? Eu não sou organizada com tempos. O tempo para mim ele passa diferente do que para as outras pessoas e a organização das coisas também. E aí pronto, aí chegamos aqui. Aí o ano passado foi de cura, de busca. E aí eu te conheci porque é uma coisa que eu tenho uma tatuagem, né? Disciplina e liberdade no meu braço. Então eu busco disciplina. Meu terapeuta disse que o meu inconsciente fica me. E aí você chegou até mim, no patrocinado, e eu falei assim: ah, eu quero ler esse livro, eu quero entender. Nunca li seu livro direito. Comecei a ler e aí eu sempre sou tomada e pronto, chegamos aqui. Rosângela, qual era o problema que tu tinha, ou os problemas que tu tinha antes de fazer a mentoria? Eu eu assim faço 30 coisas ao mesmo tempo, né? E além de tudo, eu não falei, mas eu tô eu tive um processo no meu trabalho que ele cada vez mais ele me desestimula, né? Então eu estou fazendo essa busca de ser mentor online, mas na mesma área que eu atuo, que é metodologia científica, construção de projeto e tal. E aí eu faço 30 coisas ao mesmo tempo. E aí isso não é produtivo. E no final eu não termino nada, né? E uma paralisia, assim, eu tenho uma paralisia que é muito complexa, assim, tipo, eu tô doente e eu sei que há meses eu tô com esse problema e eu falava assim, não, eu evito o problema, sabe? Eu não vou fazer o exame que o médico pediu, eu vou amanhã, pronto. Então, as duas coisas que é adiamento, né? Procrastinação e a questão do excesso de coisas. E como você se sentia antes da mentoria? É, eu sempre soube que eu precisava ter alguém para me direcionar, né? Eu percebi isso com o personal trainer. Quando eu tive um personal trainer, ou quando eu estava no Pilates, eu tinha uma performance e um resultado muito melhor. Mas eu não tinha clareza sobre isso, né? E eu também tenho terapeuta, que é um outro trabalho, né? Ele não tem esse. Eu falei para as minhas amigas, o que você faz é muito interessante, porque você cobra, mas não é, você não cobra assim, ei, cadê? Entendeu? Você fala assim, então, a gente marcou aqui, e aí, o que deu certo? E eu acho isso incrível, entendeu? Porque é alguém que eu tenho que dar conta. Eu fico pensando como é que eu, com esse meu. Eu costumo dizer que o meu apelido já foi Rosângela Furacão. Pra você ter ideia, a rainha do vulcão, porque é muito acelerado e faço muita coisa. E aí eu me sentia assim. Só que o meu namorado falava assim: olha, você tem que ser autossuficiente. Precisar de uma mentora, de alguém, é fraqueza. Ele não queria que eu precisasse dele. E eu introjetei isso.
entendeu? Então, não, eu tenho que ser. Eu já sabia que eu era salvadora, que eu era super-heroína, que eu era foda, a mulher que não precisa de homem e tal. E ele falava mais ainda. Então, eu me sentia muito sozinha e muito perdida, né? Porque assim, meu Deus, aí eu arranjo mais uma coisa para fazer, né? Além, eu tenho o meu trabalho de professora, eu faço provas para concurso, que não é brincadeira, e eu fico pegando porque eu preciso do dinheiro, eu falo que eu vendo minha alma pro diabo. Porque pensa em R$ 2.000, que é sofrido, que são noites e noites trabalhando. Eu leio, às vezes, 20 livros, entendeu? Porque eu não uso IA, eu vou para o livro mesmo. E eu não entendo muito da teoria, porque eu não sou pedagoga pura, eu trabalho em computação. E arranjei mais uma terceira tarefa, que é ser mentora e ir para o Instagram, que eu tenho que construir, né, audiência qualificada. E aí é isso. Aí eu me senti assim com excesso. Quando eu te conheci, eu estava começando umas férias. Eu nunca tinha tirado. Mas eu também, assim, eu consegui só porque você estava lá, né? Porque senão eu acho que eu também teria me perdido 90 dias. Foi o tempo que eu estava vendo no meu Instagram, foi o que eu mais produzi. Que agora eu tenho uns 10 carrosséis parados. Minha filha produz. Eu dou conteúdo, ela produz. Só que eu preciso visualizar, escrever a legenda e fazer uns ajustes. Pronto, aí parou. E como você conheceu, ou como você ficou sabendo da mentoria, e por que que você decidiu dar um voto de confiança e entrar? Fiquei sabendo no Facebook, no patrocinado. E não apareceu não apareceu só uma vez, né? Tem, os players aí do mercado dizem que quando aparece 2 vezes em uma semana, a possibilidade é muito grande, né, de ser um lead qualificado que cai no seu funil de vendas e compra. Eu, como sempre, não tinha dinheiro, né? E aí, assim, eu achei que aquilo era um compromisso comigo. Você não ficou forçando, tipo, ai, vamos, que tem gente que é assim, né? Olha, é assim, aí você falou assim, olha, eu tenho a mentoria individual, tenho essa, mas se você quiser, tem ainda a outra. Aí eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito, né? Eu não paguei a luz, teve alguma coisa que eu não paguei a escola da minha filha, eu fico nesse looping, né? De eu não pago uma coisa e tal, aí da segunda, né? E ainda dividir, enfim. Aí, e você também, eu não sei se você faz isso sempre, mas você, assim, você foi muito humana. E eu acho que isso me ajudou, porque eu tenho meu perfil assim, né? Eu sou uma pessoa de contribuir com o mundo, enfim, não é só dinheiro, entende? E eu senti isso em você. Você não está preocupada só com dinheiro, é um propósito de verdade, não é um discurso comprado que você escreve num livro, e você faz uma mentoria e fala assim: ah, foda-se, essa mulher aí, pronto, pagou R$ 1.000, 3.000, eu garanti o meu salário, meu prato de comida, e ela que se lasque. Não, você tem outro perfil. E aí foi uma das coisas que também eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu sei que é importante para mim, né? Eu preciso de uma mentora que não é uma terapeuta, porque ela não fica falando da minha mãe, do meu pai, do meu tio, da minha dor. É falar, olha, ação, é isso. Você precisa disso, tem esse recurso. Eu tenho aqui escrito, ó, você é crítico, inquieto, esquivo, insistente, prestativo, e o que que eu tenho que fazer com isso, entendeu? Tá aqui, ó, na minha frente, de uma aula sua, entendeu? Então é isso. Acho que eu respondi. Sim. Ah, tu teve alguma dificuldade em aplicar as coisas que vou passar na mentoria? Me conta um pouquinho sobre isso. Não, porque assim, tipo, se eu for mentora, não, né, eu não sei, se eu tô com medo de morrer, aí eu não sei se eu vou estar viva daqui a uns meses, mas se eu for mentora, eu modelo um pouco você, entendeu?
Tanto que uma vez a gente conversou, eu falei, eu gosto, é da forma como eu posso, né? É, como é que fala? Legalmente, por conta do meu vínculo com o trabalho, ser dedicação exclusiva de funcionária pública, mas eu gosto disso. Você traz uma proposta que ela está, né, ali esquematizada. Eu não sei, eu compartilharia material, você não compartilha suas PDFs, né? Eu já tenho uma outra quanto a isso, assim, porque é sempre que você tem um presente, você tem um retorno, né? Então, por exemplo, quando você oferece o livro e aí você tem a mentoria, é um presente. Então, eu me senti também nessa questão de, ai, deixa eu, né, retornar. Mas eu gosto, você tem um foco que não, que a pessoa vai entrando e ela não precisa do outro, da outra aula, do outro encontro. E você tem um espaço para retomar todos os planos, né? Ah, e às vezes abre também, eu quero conversar com você um pouco depois, você fica. Então, eu acho isso muito legal. Então, eu não tive dificuldade, né? Então, assim, a única coisa, ó, o meu dia perfeito, que um dia, acho que foi com você que eu fiz o dia perfeito, imagina. Pronto, eu tenho aqui, ó, entendeu? Eu estava até revendo hoje para ver o que que eu preciso mudar, porque meu horário de trabalho vai mudar, eu não vou trabalhar mais à noite, graças a Deus. Então, não tive dificuldade. Só eu lembro dos sabotadores, aí ali tem as crenças possibilitadoras. Eu preciso de tudo escrito, né, para lembrar. Eu não tive dificuldade, não, dos valores. Que bom, que bom. E quais os resultados reais que a mentoria trouxe para ti? É, eu esquematizei, né, o meu dia perfeito. Hoje eu consigo ter uma manhã uma manhã perfeita, né? Então, eu consegui de algum modo engatilhar uma sequência de ações. Então, assim, eu não orava, né? Eu não orava. Eu não tenho religião ainda, mas eu vou numa igreja às vezes e tal, e eu acho importante a conexão espiritual para mim, né? Aí comecei a orar todos os dias. Eu fazia parte de um grupo de meditação, eu faço. Ele acontece um encontro uma vez por semana. E aí ela fala assim: aí, você meditou? Porque você tem que ser, para ser meditante, você tem que ser em dias, né? Sem falhar. Mais ou menos assim. Eu sempre falhava, entendeu? Agora eu engatei. Então, por exemplo, hoje eu acordei 4h30, né? Eu estava estudando sobre o ciclo do sono, de 1h30 e 1h30 e tal. Aí a gente estava calculando ontem a hora que a gente ia dormir para hoje acordar, porque era o primeiro dia, a gente esquematizou uma comida e tal. Fui fazer, eu nunca tinha feito sanduíche natural para minha filha, né? E também para mim, sem glúten. Para ela foi com glúten, mas para mim foi sem. Então eu consegui empilhar, engatilhar vários hábitos que eu precisava pela manhã, que para mim é uma vitória. Então todos os dias eu oro, todo dia eu medito e faço o meu shot, porque eu não sei explicar para você, eu não sei. Mas eu era do tipo que se tá sujo, uma vassoura caiu aqui, eu passo por ela e não vejo. Mas eu sei que ela tá ali e eu não tiro. Isso era comigo. Eu achei que tenho que orar, mas peraí, deixa eu fazer uma coisa ali, daqui a pouco eu volto. Aí eu ia embora. Hoje eu sabia que eu tinha que organizar aqui meu quarto para a gente poder falar e tal. Aí apareceu outra demanda. Eu falei, não, eu vou fazer isso. Então, a segunda coisa a única coisa que eu tenho que fazer. Eu colocava uma lista de, nossa, às vezes de 5 coisas que eu tinha que fazer no dia. Se eu me perco, eu não consigo. Aí, assim, é uma coisa tão óbvia, eu já falei isso para você. É tão óbvio, mas eu nunca ninguém me deu consciência sobre isso. E eu faço terapia há 300 anos, né? Faço uma cura da jornada a cura a jornada do feminino com leveza, mas por que que você não olha para a sua rotina e coloca só uma coisa por dia? E aí você tem uma lista da semana, se você fez, sobe a próxima, né? E aí outra coisa que você me ensinou é comemorar.
E essa coisa da bebida, sabe? Assim, eu andei colocando. Eu descobri que eu gosto muito de canela, mas eu parei por causa das questões aqui. Mas água com hortelã, entendeu? Outro hábito que eu, assim, não abro mais mão é 3 litros de água por dia. Então, assim, foram coisas que são ganhos de saúde, né? De qualidade de vida. E ah, é isso, eu acho. A única coisa. O outro ganho que eu te falei foi o meu Instagram, quando eu estava com você, eu tinha mais produção, né? E eu também achei muito legal porque você acolhe. Tipo, eu falei assim: olha, não é um chicote. A outra vez que eu falei com você, você fala assim: tira o chicote das costas, porque eu tenho uma coisa de. Uma terapeuta usou isso há muito tempo, mas eu gosto de punhetar com a dor, sabe? De ficar lá sofrendo comigo mesma, porque eu fiz errado, porque eu não cuidei, porque eu sou uma bosta. E eu descobri com você que não é só o discurso de autodepreciação que faz eu caminhar, né? Eu posso ter outro, porra, que legal você fez. Então, eu tô me cuidando, eu fui em todos os médicos que eu me propus. Agora de manhã, às 7 horas, eu tava buscando o resultado de exame. Então, a outra Rosângela, não. Não, eu vou amanhã, eu vou antes de ir no médico, entendeu? O médico às 8 ia estar lá às 7 horas, agoniadíssima. E aí, esses são os ganhos, eu acho. Dona Rosângela, teve algum ganho além do aumento de produção no Instagram? Na verdade, o meu foco era esse, né? Para organizar o meu Instagram e para. Eu lembro que no final eu me entupi de trabalho. Eu tive um dezembro bem sofrido. Parece que eu estava descontando, porque eu fiquei no Instagram, e aí em dezembro eu aceitei uma banca de dissertação de mestrado, eu tinha 7 bancas de TCC, eu tinha uma prova para entregar, então, assim, eu fiquei muito zoada em dezembro. Novembro para dezembro, né? E aí você falou assim, você se propôs, né? Mas o ganho maior que eu queria era isso. Acho que quando eu contratei, a gente fez, eu falei, eu quero organizar meu Instagram. E eu consegui organizar, eu coloquei uma foto, nem isso tinha, né? Direito. E eu fiz a prova, mas a prova, assim, independente de você, eu tenho que entregar, né? E eu fiz toda. Eu acho que uma coisa legal que foi as. Eu diminuí o meu chicote do perfeccionismo, né? Então, assim, feito é melhor que perfeito. É uma frase que eu conheço há 20 mil anos, mas fez muito efeito para mim. Então, não, eu vou fazer essa dissertação de mestrado, vou fazer, não, vou participar. Não vai ser uma correção perfeita, mas eu vou fazer. Então, esse foi um ganho. Se eu conseguir passar nesse, nesse momento que eu estava de turbilhão de tarefa, que eu aceitei, né? Porque participar de uma defesa, eu posso negar, né? Eu não preciso estar em tudo que me convidarem. Então, isso aí ainda uma conquista a buscar. Mas eu consegui fazer com mais leveza, né? Porque não é para ser perfeito. É o que dá. Pronto. Você aceitou, é o que dá e tá ótimo. Parabéns, terminou. Foda, entendeu? De verdade, assim. Nossa, que top isso. Pronto. O que aconteceu na tua vida que você nunca imaginou que seria possível através da mentoria? Eu acho que fazer uma coisa por vez e, e assim, produzir para o Instagram com leveza, sabe? Eu achei que é, eu fiz o Reels, eu tava olhando, né? Eu fiz Reels, assim, naquela época, entendeu? Eu tive um gás, assim, e aí eu me motivei e fiz, assim, sem filtro. Eu vou e pronto, tem que fazer, vai. Aí eu achei que eu nunca ia conseguir, porque eu sou uma boa palestrante, né, presencialmente. Eu acho que eu sou uma boa professora. Na prova, no concurso que eu fiz, eu tirei 10 na prova didática. Eu ensinei pessoas a fazerem,
terem domínio da didática, né? Então, eu estudo ainda a respeito sobre metodologias ativas, como é que o sujeito aprende. Isso eu estudo, faz parte do meu projeto de pesquisa, inclusive. É uma das minhas paixões, como é que a gente forma, como é que a gente chega mais nas pessoas. Mas isso presencialmente. Agora, no Instagram, existe algumas questões, né? Porque você vai para o mundo, e eu sempre tenho medo dos meus inimigos, né? Eu tenho inimigos, eu fiz inimigos aqui nessa cidade, porque eu fui coordenadora e eu queria que as pessoas trabalhassem. E aí, as escolhas que eu fiz gerou muitos problemas, né? E aí, eles sempre são os meus algozes, assim. E mesmo assim, eu consegui sair disso, né? E fui. E pronto. Aí, o que que eu fiz? Eu me meti naquelas situações e depois eu parei, porque eu não estava mais com a mentoria, né? Não tinha para quem dar conta, né? Só para mim, parece que eu ainda, né? Ainda não sou minha chefe, né? Eu não tenho compromisso comigo. Se eu anoto ainda, mas é uma busca, né? Aí é terapia. Aí eu, né, descortinar e desvendar outra cebola, uma cebola que é mais um buraco mais embaixo. Mas quando tem alguém comigo, eu vou. E, Rosângela, como você considera importante essa mentoria para quem ainda não conhece? É o que eu falei para as minhas amigas. Eu falei, olha só, você vai encontrar uma pessoa que segura na sua mão, mas que não é de passar a mão na cabeça, mas ela vai te direcionar. Então, a partir do que você quer. E ela vai te mostrar o óbvio. Então, eu acho que assim, se você levar mesmo o tempo, né? São 4 meses, dá para chegar a muitos lugares em 4 meses. Se você cumprir mesmo de fato aquilo que você quer e não trazer coisa de fora, eu não falei isso, né? Mas estou falando. A pessoa tem que. Então, eu acho que talvez assim, eu poderia estar mais longe se eu não tivesse pegado o final e trazido o que não era para trazer. E aí agora eu estou esperta, né? Final de semestre, por exemplo, eu participei da qualificação dessa dissertação. Eu vou negar a banca, eu não vou, entendeu? Eu não vou. Vou falar, olha, não, até por questões políticas, porque eles mencionam político na tese, eu fiquei, não me agradou. Mas deixa eu só ver se é da escola da minha filha, que eu tô ansiosinha. Não, não é. Aí, pronto. Então, assim, as pessoas, elas precisam de alguém que mostre o óbvio e que faça elas enxergar o próprio objetivo na prática, né? Que às vezes a gente tem dificuldade, por conta da vida corrida, de sentar e diluir aquilo. O que que você vai fazer em 15 dias? E eu acho que 15 dias é o tempo perfeito. Nem é um mês, que fica muito tempo, nem é uma semana, que às vezes não dá. Então, acho que as pessoas elas podem direcionar a mudança de carreira, reencontro com uma proposta de vida, com um propósito, e tem que fazer para poder, inclusive, se encontrar, né, no universo profissional e pessoal. E também se autoconhecer. Eu acho que você permite muito autoconhecimento. Independente, eu lembro que você falou assim, dá um nome para ela e fala, não, não quero você aqui. E isso é um pouco lúdico, né? E eu acho você muito expressiva, você tem uma didática muito boa. Isso marca, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu esqueço muitas coisas. Mas eu acho que dos encontros que a gente teve, uns 5 eu lembro, então já é um avanço. E eu nem consultei nada, entendeu? Óbvio que tá aqui escrito, tá ali as crenças, tá o meu dia perfeito, mas eu lembro dos valores, eu lembro da questão do financeiro, eu lembro de um outro que teve, que foi daquele da tríade do tempo, entendeu? E que deu um tapa na minha cara, assim, pô, como é que eu não tô fazendo o essencial e tô fazendo, né, o que não é necessário, entendeu? Então, aquilo foi um tapa na cara. Então, eu tenho olhado também para minha agenda. Eu apliquei agenda. A agenda é uma busca do meu terapeuta há 2 anos. Agenda e relógio.
Mas eu sempre fugia. Agora não. Agora eu perdi o medo de depender da agenda. Ela tem, né, o tamanho de uma palma de uma mão. Eu achei a ferramenta que eu precisava, porque ela cabe na minha bolsa. E aí, ó, tem o que eu tenho que fazer, dos compromissos, né? E uma coisa, assim, tem uma lista das coisas que eu tenho que fazer na semana e eu vou colocando aqui o que é possível. Ó, uma coisa por dia, do médico, só médico e pronto. E se eu não fizer mais nada, eu não fico me culpando. Eu acho que você alivia o feminino. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a mentoria, sobre essa experiência que tu passou? Acho que você é uma enviada de Deus, é um anjo. Não sei suas crenças, mas eu acho muito legal, assim, porque é isso, você propicia o alívio do feminino, né? Você, olha, vamos lá, olha para sua vida. Então, olha, é um momento de. Pense numa hora e meia, 2 horas incríveis, assim, porque você olha para, se enxerga, enxerga a sua vida, enxerga o que você pode fazer, o que você pode melhorar. Então, eu acho, assim, que é um trabalho muito bonito também, né? Muito necessário para o mundo, para o feminino. Obrigada. Eu que agradeço.